Olha que... Ai, e onde é que tá a ata? Só um pouquinho. Não tem ata? Muito boa tarde a todos. Estamos iniciando a reunião da Comissão de Constituição, Redação e Bem-Estar Social, reunião ordinária desse dia 25 de fevereiro de 2021. Primeiramente, farei a leitura da ata da reunião anterior. Ata da reunião ordinária número 01/2021. Aos 19 dias do mês de fevereiro de 2021, reuniram-se no plenário da Câmara Municipal de Três Passos, às 17 horas e 30 minutos, os vereadores Jair Locatelli, João Bom, suplente da vereadora Dayana Balt, e Diego Ider Maciel. Leitura sumária do expediente. Projeto de lei complementar número 02/21 autoriza o Poder Executivo Municipal a proceder à alteração da Lei Complementar Municipal número 18 de 16 de agosto de 2011, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais. Projeto de lei número 14/21 altera o artigo 1º da Lei Municipal número 3.398, de 17 de novembro de 1998, e revoga a alteração dada pela Lei Municipal número 3.951, de 10 de outubro de 2005, e dá outras providências. Leitura, discussão e votação dos requerimentos, relatórios e pareceres. Projeto de lei complementar número 2/21. A orientação técnica concluiu pela viabilidade jurídica da presente proposição, especialmente após a apresentação da mensagem retificativa, vez que não ocorrem vícios de ordem formal ou material que lhe obstém a tramitação, podendo o projeto prosseguir os demais ritos do processo legislativo. O vereador Diego requeriu que fosse consignado em ata que, embora não haja impedimentos de ordem técnica, entende não existir justificativa de interesse público para a realização de serviços para entidades privadas, assinalando já existir lei que versa sobre o tema, bem como Lei Federal número 13.019/2017. A relatora designada, Dayana Balt, proferiu o voto favorável e foi seguido pelos demais membros. Projeto de lei número 14/21.
A orientação técnica concluiu pela viabilidade jurídica da presente proposição, vez que não ocorrem vícios de ordem formal ou material que lhe obstém a tramitação, podendo o projeto prosseguir os demais ritos do processo legislativo. O relator designado, Jair Locatelli, preferiu o voto favorável e foi seguido pelos demais membros. Votação dos pareceres aprovados por unanimidade pela normal tramitação e o projeto de lei complementar número 2/2021 e o projeto de lei ordinária número 14/2021. 2021. Nada mais a ser tratado, foi encerrada a presente reunião e lavrada a ata que vai assinada por todos os membros da comissão permanente, que já foi assinado, inclusive. Coloco em discussão a ata, não havendo manifestação. Coloco em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Ata aprovada por unanimidade. Leitura sumária do expediente. Projeto de lei complementar número 2/21 autoriza o Poder Executivo Municipal a proceder à alteração da lei complementar municipal número 18 de 16 de agosto de 2011, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais. A alteração pretendida dar-se-á com relação à regulamentação da cedência de servidores por meio da modificação do artigo 53, acrescentando a possibilidade de cedência de servidor à entidade privada sem fins lucrativos. Projeto de lei, então, complementar número 2/21. Este projeto já havia recebido parecer favorável da Comissão de Constituição e Redação e tinha sido incluído na ordem do dia da sessão ordinária da última segunda-feira, dia 22 de fevereiro, porém teve sua votação adiada. Solicitamos novamente, então, a orientação técnica desse projeto. Antes de falar no projeto de lei complementar número 2, como somente temos esse projeto em pauta, testando, então. Então, retomando, antes de falar do projeto de lei, da orientação técnica em específico, mas tem relação também, então é preciso prestar alguns esclarecimentos. No início de cada legislatura, nós explanamos sobre o processo legislativo, destacando a importância de diferenciar o voto técnico, que é nas comissões, do voto político, que é em plenário. Houve essa breve explanação na primeira reunião de comissões. Acredito que essa diferenciação ela funcionou adequadamente nos últimos anos, e é normal, em cada início de mandato, surgir algumas dúvidas, alguns equívocos. Então, à medida que vão surgindo essas situações concretas, nós costumamos retomar algumas explicações para o bom entendimento da função da comissão e do processo legislativo, até que isso possa fluir naturalmente. A primeira triagem a respeito da legalidade dos projetos de leis pode ser realizada pelo próprio presidente da Câmara de Vereadores,
nos termos do regimento interno. Caso o presidente não recusar de imediato o projeto, mediante fundamentação expressa, compete a esse dar o encaminhamento regimental. E um dos encaminhamentos é a distribuição às comissões dos projetos. A Comissão de Constituição, Redação e Bem-Estar Social tem como competência avaliar aspectos de constitucionalidade, legalidade e a questão jurídica dos projetos, além do aspecto temático, bem-estar social, que seria saúde, educação, assistência social, dentre outras. A Comissão de Orçamento e Finanças, o próprio nome já é muito claro, infraestrutura urbana e rural. Temas relacionados ao orçamento público e à infraestrutura. Portanto, a análise da comissão é estritamente técnica, sendo que a análise política deve ocorrer somente no voto em plenário. Dessa forma, não há incoerência alguma no fato de o vereador votar favoravelmente ao projeto na reunião de comissões. Por exemplo, considerou que está legal, né, que está tudo favorável, não tem vícios, a parte técnica está ok, mas vota contrário em plenário, porque considera que, enfim, o projeto não atendeu ao interesse público, houve algum problema nesse sentido no entendimento do vereador, ou vice-versa. Não há incoerência nisso. Pode dizer favorável ao projeto na comissão e contrário ao projeto na sessão. Então, não tem uma contradição nesse sentido. Acredito que, assim como devemos respeitar a opinião e o voto político e de mérito de cada vereador, também deverá haver um respeito ao estudo técnico das comissões e dos profissionais envolvidos. Embora só os vereadores integrantes da comissão possam votar tecnicamente na comissão, todos os vereadores podem comparecer nas comissões, tirar suas dúvidas, assistir no Facebook, procurar diretamente os integrantes da comissão ou os servidores desta casa que estão aqui de segunda a sexta-feira, em horário de expediente, para prestar auxílio técnico. Dessa forma, após a comissão emitir o seu parecer favorável, sendo essa a conclusão inclusive lida na sessão e transmitida ao vivo, entendo que o vereador deve ter bastante cautela ao justificar seu voto simplesmente afirmando que acha que o projeto de lei é inconstitucional, é ilegal, que conflita com outra lei, sem explicar tecnicamente por que discorda do estudo e da conclusão da comissão, ou até mesmo sem questionar as comissões sobre determinados aspectos técnicos, que entende que não foram analisados por esta. Creio que com esse cuidado pode evitar mal-entendidos no momento da sessão, de forma a manter o respeito e a credibilidade do trabalho técnico das comissões e dos profissionais envolvidos nesse estudo. E, principalmente, para continuarmos prestando informações técnicas claras e confiáveis aos ouvintes. Os integrantes das comissões não estão imunes a falhas, assim como a nossa equipe técnica também pode falhar. Mas a comissão é justamente um dos mecanismos existentes para tentar evitar a aprovação de projetos ilegais ou inconstitucionais. Desta forma, se existe alguma dúvida em relação à legalidade, da qual se considere que a comissão eventualmente possa não ter analisado, ou algum vereador tem conhecimento de alguma lei que possa supostamente confrontar o projeto, compreendo que o caminho correto é buscar informações e, se necessário, oportunizar que a comissão analise novamente o mesmo. Já na comissão, isso é importante esclarecer, para entender essa questão do andamento, se qualquer integrante não concordar com a orientação técnica ou com o voto do relator, ele tem o direito de apresentar um voto em separado, né? Isso qualquer integrante da comissão, inclusive não concordar com a orientação técnica. E se os demais concordarem com o voto em contrário, deve haver um novo parecer, cuja conclusão será apresentada na sessão para instruir tecnicamente o plenário nas votações. Os servidores da Câmara estão aqui para auxiliar os vereadores tecnicamente e não politicamente. Mas mesmo tecnicamente, entendo que nós temos um momento adequado para intervir.
Um exemplo que eu posso citar dessa situação foi uma das sessões em que o projeto recebeu um parecer favorável, numa das comissões, nas duas, aliás, e um vereador, com base numa orientação técnica de fora, ou mesmo do próprio entendimento, alegou que o projeto era ilegal porque contrariava outra lei municipal. Questionado pelos demais vereadores para dar maiores explicações, o vereador, na melhor das intenções, passou o microfone sem fio para mim, para que eu pudesse esclarecer a situação técnica do projeto no momento da discussão em plenário, numa sessão ordinária. Extraordinária, eu acho. Porém, por mais boa vontade que eu tenha de ajudar nesse momento, considero que a discussão e votação dos projetos de leis compete exclusivamente aos vereadores. Eu não visualizo a possibilidade de servidores interferir diretamente na discussão em plenário, a não ser para auxiliar o presidente e os vereadores para tirar dúvidas de procedimentos, mas não para falar diretamente na sessão. Dessa forma, para evitar eventual transmissão de informações contraditórias aos ouvintes em relação à legalidade das proposições, ou mesmo para evitar a aprovação de projetos supostamente ilegais, entendo que podem ser utilizados instrumentos previstos no regimento interno para solucionar o impasse, como a retirada de votação, que é feito pelo líder de governo ou pelo presidente da Câmara antes mesmo da discussão, como já foi realizado, inclusive, nesta casa, ou o adiamento de votação, que pode ser solicitado, por exemplo, quando não há um entendimento técnico no momento da votação, como ocorreu no caso do projeto de lei que será analisado em seguida. Então, na qualidade de servidora, eu entendo que é dessa forma que nós manteremos a credibilidade e o respeito ao papel tão importante e fundamental das comissões e, consequentemente, da própria Câmara de Vereadores e, principalmente, continuaremos com o compromisso de prestar um trabalho sério e comprometido com a comunidade, independente de ideologias políticas, pois a união de esforços visa o interesse público. Então, agora eu passo novamente para a análise técnica do projeto de lei complementar número 2. Na sessão foi levantada a hipótese de um suposto confronto de projeto de lei em análise com a Lei Municipal 3.037 de 93. Essa lei, a 3.037 de 93, ela foi editada na vigência do antigo Estatuto dos Servidores. E naquele estatuto havia uma previsão de uma hipótese de cedência para cumprimento de convênio. Então, a Lei 3.037 ela foi editada justamente para regulamentar a cedência de servidores por meio de convênio. Em 2011, sobreveio, então, uma lei complementar número 18, nosso atual Estatuto dos Servidores. É uma lei hierarquicamente superior e ela acabou revogando o antigo estatuto. Em relação à cedência, a lei complementar número 18, ela não prevê mais a possibilidade de cedência para entidades privadas sem fins lucrativos. Tecnicamente, a Lei 3.037 de 93, comentada na sessão, não poderia ser aplicada enquanto o Estatuto não é alterado para este também prever a possibilidade de cedência a entidades privadas. Portanto, o projeto de lei não conflita com outra lei municipal. Pelo contrário, ele busca acabar com o conflito de normas atualmente existentes. Nesse mesmo sentido, importa ler a conclusão do IGAM. Não há conflito entre a redação proposta para o artigo 53 da Lei Complementar número 18 e a regulamentação disposta na Lei 3.037. Aliás, sem a alteração proposta para o artigo 53 da Lei Complementar, não há como aplicar a totalidade do disposto na Lei 3.037, visto que hoje, o que a lei que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores, ou seja, que estabelece as condições a serem observadas na relação de trabalho firmada entre servidor público e administração, não traz a possibilidade de cedência de servidores para entidades privadas sem fins lucrativos. Assim, reitera-se o entendimento da viabilidade do projeto de lei complementar número 2, com redação dada pela mensagem retificativa apresentada pelo prefeito, nos termos desta orientação técnica.
sendo já exposto na orientação técnica IGAN 4.230/2021. Importa lembrar que a mensagem retificativa, ela inclusive corrigiu um erro, um técnico cometido em 2018, quando foi suprimido o termo servidor efetivo, da forma que hoje, com a atual redação do projeto de lei, somente se aprovado, claro, somente será permitida a cedência de servidor efetivo, impedindo eventual cessão de servidores contratados em caráter temporário, de qualquer natureza, e de ocupantes do cargo em comissão, bem como de estagiários. Então, não há nenhum impedimento jurídico por o projeto ir à votação. Mas volto a destacar que, após a aprovação da lei, a administração deve analisar com cautela cada caso de cedência, pois, mesmo sendo um ato discricionário, a cedência encontra limitações no princípio da razoabilidade e nos demais princípios que norteiam a administração pública, especialmente no princípio da supremacia do interesse público. Ainda enviamos, então, ao Executivo e-mail orientando que, conforme dispõe o parágrafo 35 da Lei Orgânica, todos os convênios que impliquem cedência de funcionários deverão ter autorização do Poder Legislativo. Portanto, juridicamente, o projeto está apto para ir à votação, cabendo aos vereadores análise de mérito, no interesse público, sendo que, se ainda existir alguma dúvida, a comissão tem a possibilidade de solicitar maiores esclarecimentos ao Executivo e, inclusive, convidar secretários e entidades para debater o projeto. Desculpa falar rapidinho, em função do tempo eu acabei lendo para não ter uma conversa mais informal que demoraria mais, mas me coloco à disposição para tirar qualquer dúvida. Com relação a esse projeto, em função já do que nós estamos um pouco no adiantado horário, nós vamos solicitar algumas informações, então, como presidente da comissão, uma delas que seja oficiado, então, ao presidente do Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais a sua posição com relação a essa lei, para trazer numa sessão seguinte. E também eu gostaria de receber a cópia da denúncia elencada na sessão anterior, denúncia na ouvidoria pública municipal. Então, essas duas questões aqui, como comissão, a gente está solicitando e vamos deixar o projeto. Não temos tanta pressa assim para aprovação do projeto nesse sentido. Não sei se vocês querem colocar alguma questão, os membros da comissão, senão... Não sei se o presidente pode... Em relação ao projeto. Obrigado, presidente, senhores membros. Eu gostaria de pedir para que fosse mandada uma mensagem retificativa, então, a esse projeto, até e baseado na lei orgânica, parágrafo 35, artigo 35, para que toda cedência de servidor público fosse enviado um projeto específico para cada cedência, para essa casa. Então, eu pediria que isso fosse, se essa possibilidade, se há essa possibilidade, então, eu acredito que há. Então, até por questão, acredito que até da responsabilidade do próprio prefeito, onde quando ele vai ceder, a Câmara esteja a favor, ou que vote, tirando essa responsabilidade do prefeito, sozinho, vamos supor, e que seja mais transparente, isso dá uma transparência maior no próprio Executivo Municipal. Vereador Nader. Eu gostaria de comentar com relação a esse projeto, no que o colega Paulinho fala. Essa casa tem o poder de legislar e não de executar. Eu gostaria que fosse pedido ao IGAN, porque eu vejo que o Executivo não tem a obrigatoriedade de mandar cada vez um pedido para a Câmara. Não, eu estou falando, colega. Porque assim, nós aprovamos uma lei ou nós não aprovamos uma lei. Mas é válido mandar para lá, mas não é tipo assim, nós vamos aprovar uma lei e uma coisa que ninguém acho que está se atentando, que na lei diz que toda a cedência, ela tem que ter uma justificativa, ela tem que ter uma justificativa
que a faça necessária. Não é que tu vai sair cedendo agora um funcionário para qualquer lugar. Hoje, por exemplo, eu estive no hospital e me pediram se a prefeitura não poderia ceder um psicólogo, porque elas não estão em condições de contratar um psicólogo, então teria que ter uma justificativa plausível da necessidade. Agora, eu não vejo na nossa separação de poderes, porque daí não precisa ter lei, aí cada vez tu manda um pedido de cedência ou não, mas não custa a gente se informar se isso é possível ou não. Mas não é o legislativo quem vai executar, isso é o executivo. Nós temos que separar, nós temos um poder, sim, de legislar, mas não querer atravancar, travar o andamento da municipalidade. Mas eu acredito assim, então, pelo adiantado do horário, podemos fazer a solicitação que o vereador sugeriu. O executivo que se entender por bem faça, se ele achar interessante, não muda nada na parte técnica da lei nossa, né? Não muda. E daí na próxima reunião nós analisamos, mas eu solicito então uma posição do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais e uma cópia do que diz a denúncia na ouvidoria da nossa Câmara com referência a essa lei. Sim. Só mais uma, nesse mesmo assunto ainda, eu sei que o colega Luiz talvez teria eu sei que o Luiz teria dado uma sugestão, não sei se tu confirma isso ou não, de talvez limitar a que tipo de cedências poderia, a que órgãos poderia. Porque aqui eu acho que se criou uma imagem que seja uma cedência que talvez seja por causa do Colégio de Ipiranga, que acho que está se criando esse celeuma todo. Então, de repente, se colocasse a quais terceiro setor que se pode fazer essa cedência. Não sei, colega Luiz, se o senhor andou comentando isso com o senhor que é da comunidade evangélica, se o senhor gostaria de fazer esse pedido, que fosse acrescido isso também, ou não? Não, a única coisa que eu conversei é com a Cristina, né? Me informar da lei, né? Conversei com ela e também. E eu não sei se eu estou certo ou errado, Cristina. Na lei orgânica não diz que tem que vir para a Câmara a votação para ceder depois que está aprovado? Os convênios. Os convênios do artigo 35, convênios de funcionários. Posso? Na verdade, Nader, vereador Nader, eu acho que não é uma questão de interromper uma administração ou um projeto. Eu acho que você está, talvez, interpretou mal o que a gente quer dizer. Eu acredito que seja melhor ainda e para o prefeito, por exemplo, para o executivo municipal, desde que ele tenha uma base que a Câmara de Vereadores aprovando. E eu, em momento algum e jamais, comentei também em relação a ser cedido por um órgão. Tipo, você fala do Colégio Ipiranga. Eu não ouvi, eu não comentei, já não sei se alguém comentou essa questão, mas assim, eu acredito que seja viável, e inclusive isso está baseado em lei, que deveria passar sim pela Câmara essa cedência. E não vai interromper em nada a administração pública, bem pelo contrário. Eu imagino ser o contrário a essa situação. Mas, presidente, então eu só peço isso, então, que seja enviado ao Executivo para que mande para a Câmara uma mensagem retificativa pedindo para que toda a cedência que passe pela Câmara de Vereadores, por essa casa. Colega, presidente, posso falar? Quer ver, colega, é que assim, é que nós tivemos um colega aqui, teve conversando com o jurídico da prefeitura, pediu para fazer uma retificação, acrescentando um novo parágrafo, foi feito, na hora da votação ele mudou o voto. Então eu acho que todo mundo deveria, o senhor apresentou no dia da votação uma lei, que agora já não se discute mais. Então, assim, cada vez que eu vejo, surge um novo problema. Então acho que talvez a comissão poderia pedir a cada vereador que relacione isso por escrito, o que gostaria que tivesse na lei, e a gente bota para votação, é aprovado ou não. Porque o que eu vejo é que a cada pouco surge um novo empecilho. E se está na lei que tem que mandar para a Câmara, nós não precisamos nem pedir. Porque se já está na lei, ele já deve ser cumprido. Então, se já está na lei, como o senhor diz, não tem necessidade de nós pedir para que se acrescente esse artigo.
Seria uma lei sobre outra lei? Mas é tranquilo, vereador Nader. O que eu vejo, assim, a parte técnica nossa. Só o vereador Nem- Nader podia pôr a máscara aí, que fica um pouco chato se nós não formos, não acho. Ah, sim, claro, é que eu não vi nenhum cartaz aí, nem nada. Se o senhor quer chamar atenção, eu vou colocar a máscara, para o senhor não precisar chamar atenção. Tem várias maneiras de chamar atenção, uma é dessas. Mas a questão, Sem assim, problema, então, colega. a Que fique viabilidade... gravado, então, para todo o público que está nos ouvindo, que eu estava sem máscara e peço desculpa. E o colega, então, para que todo mundo soubesse que eu estava sem máscara, fez o pedido. Então, obrigado, colega. A viabilidade técnica do projeto não tem muita discussão mais, né? Nós só vamos querer ouvir a manifestação na comissão não precisa nem eles vir aqui. Se eles quiserem vir, numa próxima reunião da comissão, venham, né? Ou então, se manifeste, né? E temos que analisar o que foi falado na sessão da ouvidoria. Não acredito que vai interferir na questão técnica, né, de votação, mas só isso que nós estamos... Eu só gostaria, antes do senhor encerrar, também que tivesse álcool gel, senhor presidente, aqui, que eu não vi em nenhum momento álcool gel aqui na mesa para nós, por favor. Tá. Obrigado. Então, nada mais havendo a tratar, encerro a presente reunião da Comissão de Constituição, Redação e Bem-Estar Social. É isso aí.